Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia. E essa é mais uma aula aí para o nosso período de quarentena. Bem, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Emile Durkheim e o papel da sociologia para a observação da sociedade. Bem, a habilidade que a gente vai desenvolver hoje é desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Para isso, a gente pretende trabalhar pelo processo pelo qual a sociologia ajuda a compreender os fatos sociais, isto é, que a sociedade influencia a nossa ação individual. A sociologia nos ajuda a compreender os fatos sociais? Como assim, professor? Bem, o que é fato social? Fato social é tudo aquilo que, de certa forma, a sociedade influencia sobre a nossa vida. Aquilo que a gente faz, não só porque a gente quer, mas porque a sociedade nos incentiva, mais que isso, nos influencia a fazer tal coisa. Então, para trabalhar com isso, a gente vai resgatar a obra de um dos mais importantes sociólogos de todos os tempos, um dos 3 sociólogos clássicos, nosso amigo Emile Durkheim. Vamos lá. Durkheim é um sociólogo francês que viveu no meados do século XIX e ele sempre queria entender como a sociedade nos influencia. Para isso ele queria o fato social. A gente pode trabalhar numa próxima aula, a gente já trabalhou na sala de aula o que é um fato social, mas por hoje é importante, basta dizer que é a forma que a sociedade influencia um indivíduo. Mas como assim? Ele vai tomar dos atos mais individuais, o que ele considera o ato mais individual, que é o suicídio, para provar que, mesmo num ato individual, a sociedade influencia sobre o indivíduo. Então, para chegar a isso, ele faz um estudo. Ele levanta vários casos, ele vai pesquisar qual é o perfil das pessoas que se suicidavam na sua época. Interessante. Ele chegou à conclusão que homens solteiros se suicidam mais que homens casados. Por quê? Depois de uma certa idade, a sociedade espera que os homens sejam casados, principalmente na sua época. Imagine um homem solteiro de 40 anos. Existe uma pressão social. E, por conta disso, era mais comum homens solteiros, depois de uma certa idade, se suicidarem do que homens casados que teriam, teoricamente, uma vida mais estável, casamento, uma família, etc. Ele vai falar sobre 3 formas de suicídio. O suicídio altruísta, quando alguém se mata por algo que considera mais importante do que sua própria vida. A gente pode tomar o exemplo dos kamikazes japoneses. Eram pilotos da aviação japonesa que eles acreditavam que se eles tirassem sua própria vida, se eles em luta, na guerra, atingissem um alvo e por conta disso perdessem sua vida. E para ficar isso mais claro, menos teórico, a gente estava na Segunda Guerra e o Japão ele se recusava a sair da guerra. E existiam naquele tempo os porta-aviões norte-americanos. E os japoneses, alguns japoneses, eles pegavam seus aviões e se lançavam contra o porta-avião norte-americano com um intuito. Qual
esse intuito de afundá-lo. E era ensinado para eles que quando eles fizessem isso, eles estariam fazendo algo heróico, algo muito bom. Por isso, eles usaram a palavra kamikaze dentro do espírito. Então, como o espírito deles fosse direto para Deus. Então, esse japonês se suicida por algo que considera maior que sua própria vida. Um outro exemplo seria que a gente pode dar de exemplo de suicídio altruísta, poderia ser dos terroristas, que eles acreditam em Allah, que Allah os ordenou para lutar contra os infiéis. A gente vai falar, é uma visão deles, é uma crença deles, embora uma crença distorcida, mas por isso eles acabam se matando por algo que eles consideram maior que eles. A segunda forma de suicídio é o suicídio anômico, quando ocorre uma mudança social, certo? A ausência de regras gerando caos na sociedade, ou algo muda muito repentinamente. Por exemplo, uma crise financeira, a pessoa perde emprego, ela acaba sentindo, de certa forma, abalada e acaba se suicidando. Outro exemplo de suicídio anômico: imagina se uma moça que mora no Brasil de repente muda para outro país, como a Arábia Saudita, onde ela precisa usar burca, ela não pode sair na rua desacompanhada, e isso acaba deixando muito triste e fazendo que ela perdesse de alguma forma o sentido de viver, o que provoca suicídio anômico. Lembre, quando há uma mudança abrupta na sociedade, quando as regras mudam, e isso provoca o caos. E ultimamente, ou em outras palavras, por último, há o suicídio egoísta, que é um ato que se reveste de individualismo extremo. É um tipo de suicídio que predomina nas sociedades modernas, e geralmente é praticado por aqueles indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade e geralmente se encontram isolados nos grupos sociais, famílias, amigos e comunidade. Vou dar aqui um exemplo de suicídio egoísta. Imaginemos que exista um determinado rapaz, e esse rapaz ele tem um carro, ele gosta de apresentar o carro que ele tem, ele é o carro. Para ele o carro tem todo o sentido, o carro faz o sentido, e ele só consegue se apresentar para os outros devido àquele carro. Mas imagina se ele fica sem o carro, ele acaba se isolando, se sentindo menor, se sentindo menos importante, ele acaba se fechando em si e cometendo suicídio, porque ele não é o indivíduo em si, mas ele é o carro. A vida dele representa aquele carro. Então, ele acaba se fechando para toda a sociedade e cometendo suicídio. Mas por que falar em suicídio? No começo da aula eu disse que o objetivo era entender como o estudo sociológico faz que a gente possa entender melhor o mundo, as ações, os fatos sociais ao nosso redor. E através do estudo sobre o suicídio, Durkheim apresentou algo muito simples, que nessas três formas de suicídio, não importa em qual das três, a sociedade tem influência sobre o indivíduo, e ela
é que faz, de certa forma, como um indivíduo se vê perante a sociedade, de certa forma que ele cometa o suicídio. Então a sociologia tem esse papel, tem o papel de entender o que se passa por trás das ações morais, e como a sociedade influencia em nossa vida. Bem, essa aula de hoje, e eu vejo vocês na próxima aula. Até!